O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, diz Jesus neste evangelho que acabamos de ouvir, que é a continuação do evangelho de ontem, depois que Jesus se encontrou com a mulher adúltera e disse para ela: os teus pecados estão perdoados. E aqui então Jesus disse aos fariseus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Como isso deve nos ajudar em nossa caminhada de fé? Porque muitas vezes corremos o risco de viver nas trevas, de viver na escuridão, e não deixar a luz de Cristo brilhar. Quando eu era pequeno, quando eu iniciei minha vida de igreja, na minha comunidade paroquial cantávamos muito aquela música que talvez vocês, os mais experientes na caminhada de fé, não vou falar os mais velhos, mas os mais experientes, cantávamos: sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Então, que não deixemos apagar essa luz de Cristo em nossa vida. E essa luz precisa brilhar em mim, para que, de fato, eu possa também ajudar a tantos saírem da escuridão, do erro, do pecado, da ignorância. Por isso que Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque quando não deixamos a luz de Deus brilhar, nós corremos o risco de fazer como aqueles homens que ouvimos na primeira leitura, que acusou Susana injustamente. Por quê? Ela não cedeu ao pecado, ela não cedeu à tentação daqueles homens que queriam seduzi-la. Então ela foi condenada injustamente e corria o risco de morrer. Mas Deus suscitou um jovem chamado Daniel, que colocou às claras aquela falsa acusação. Meu irmão, minha irmã, quando nós vivemos nas trevas, nós vamos fazer maquinações para que o mal aconteça. Quando nós vivemos nas trevas do erro, do pecado, nós vamos viver uma vida errada, uma vida torta e querer levar também outras pessoas a viverem isso. E como filhos e filhas de Deus, devemos evitar todo esse tipo de ação. Quando eu vim aqui para a celebração desta manhã, me deparei, logo que nós chegamos aqui no santuário, ali no Mirante: eu sou filho do Pai das Misericórdias. Como isso hoje calou no meu coração. Se você é filho do Pai das Misericórdias, se você é filha do Pai das Misericórdias, precisamos pedir esta luz do Pai, para que não nos deixemos enganar pelas trevas
pelo erro e vivemos uma vida na luz de Deus, na verdade. Por isso o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é o pai da mentira, meus irmãos e irmãs? Nós sabemos, né? Se o padre Léo estivesse vivo, ele dizia, né? O encardido, né? O Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. E ele vai seduzindo as pessoas para que elas vivam esta mentira. E a mentira, ela se esconde da luz. Por isso Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se nós não conhecemos a verdade trazida por Jesus, nós vamos viver a mentira. Nós vamos viver o erro. E vamos induzir outras pessoas também a viver isto. As maquinações, se dar bem em tudo. A gente vai inventando mecanismos para podermos viver naquilo que nós chamamos, né? No nosso mundinho particular, onde Deus não tem lugar. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesta última semana da Quaresma, somos convidados a olhar para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, olhar as suas ações, que mostravam este amor misericordioso do Pai para a humanidade. As pessoas muitas vezes não aceitam o testemunho de Jesus. Os fariseus tinham o seu coração fechado, tinham o seu coração de pedra, porque estavam fechados nos seus mecanismos e não se abriram para o novo que Jesus trouxe. E será que nós estamos abertos para o novo de Jesus a cada dia? Ou ainda nós ficamos presos às nossas ideias, aos nossos pensamentos, e não nos abrimos para o novo de Deus? Quem é filho, quem é filha do Pai das Misericórdias, precisa abrir-se ao novo de Deus. E vamos pedir ao Senhor esta graça, que não nos fechemos, não fiquemos aí na nossa zona de conforto, mas que tenhamos esta coragem, meu irmão, minha irmã, de se abrir a este novo que Deus tem para mim e para você todo santo dia. Assuma que você é filho, que você é filha do Pai das Misericórdias, e que a tua ação, que a nossa ação seja de fato desses filhos e filhas do Pai da Misericórdia. Vamos pedir essa graça, para quando chegarmos no próximo domingo, iniciarmos a nossa Semana Santa, possamos estar com o nosso coração preparado para reviver, para atualizar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é apenas um teatrinho que vamos viver durante a Semana Santa, mas é reviver a grande entrega do Senhor Jesus por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você. Peçamos ao Senhor esta graça e não tenhamos um coração fechado. Como eu gosto sempre de trazer aquela frase do Salmo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E vá repetindo hoje ao longo do seu dia: eu sou filho do Pai das Misericórdias. Eu sou filha do Pai das Misericórdias. E como filho, como filha, eu preciso agir. Que as minhas ações, que o meu modo de ser, seja de acordo com este filho, que esta filha, que quer viver nesta luz, que deixemos a luz de Deus brilhar e não apagar esta luz que foi acesa no dia do nosso batismo e que não podemos deixar apagar, porque quem apaga a luz do seu batismo vai viver na escuridão do erro, vai viver na escuridão das trevas, vai viver na escuridão do pecado. E Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Portanto, vai depender das nossas opções diárias em nos colocar no amor, nesta vontade de Deus a cada dia. Peçamos esta graça. Você está aqui no santuário, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, seja aqui pela TV, pela rádio, pela internet, faça o seu propósito também de viver hoje e sempre, todos os dias, e se esforçar para andar e caminhar na luz de Cristo. No Sábado Santo,
quando o Círio Pascal adentrar as nossas igrejas, vai ser cantado: eis a luz de Cristo, eis a luz de Cristo. Que não deixemos essa luz se apagar na nossa vida e deixemos Cristo brilhar em nossa vida, meu irmão, minha irmã. Peçamos esta graça e que o Senhor nos ajude neste santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.